Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme. No vídeo de hoje eu quero deixar com vocês 5 motivos para que você tenha um pedaço do seu patrimônio em dólar e para que você comece também a investir em dólar. E a gente começa logo depois da vinheta. O primeiro motivo é para você fazer compras em dólar ou fazer aquela viagem para fora do Brasil. A maioria das pessoas tem aquela vontade de fazer uma viagem internacional ou em algum momento pode precisar fazer a compra de alguma mercadoria e pagar ela em dólar. O primeiro caminho tradicional é geralmente você adquirir o dólar físico. Você vai numa casa de câmbio, vai lá fazer a sua compra dos dólares. Quando você chegar na casa de câmbio, eles vão te falar qual que é a cotação daquele dia. Em geral, eles cobram o dólar turismo e você ainda vai pagar 1,1% de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Para quem não sabe, existe uma diferença do dólar comercial, que é o dólar praticado entre os bancos, e o dólar turismo, que é um pouco acima desse dólar comercial. O banco alega que tem seus custos e tudo mais, então ele coloca uma diferença entre o dólar comercial e turismo. O segundo caminho tradicional também é você usar o seu próprio cartão de crédito. E nesse caso, você vai pagar o dólar no dia do fechamento da sua fatura e nesse caso o imposto é de 6,38% de IOF. Vale destacar que essa é a pior opção para a saúde financeira do seu bolso. Agora eu quero deixar com vocês um terceiro cenário. Imagine que você se planejou para fazer aquela viagem internacional daqui a 3 anos e você começa então imediatamente a comprar dólar. Você compra um pouquinho a cada mês ou a cada 2 meses, você vai comprando e fazendo um preço médio. Quando chegar o dia da viagem, você já tem aquele montante que você tinha esperado e você viaja com um cartão de débito em dólar. Mas será que isso é possível e como fazer essa opção virar uma realidade? Então fica comigo até o final que eu vou explicar para vocês passo a passo como que a gente faz essa opção virar uma realidade. Mas antes eu queria comentar os outros 4 motivos que eu elenquei para vocês aqui. O segundo motivo para você começar a investir em dólar é que você vai ter acesso a um mercado global com o maior volume financeiro negociado. O mercado americano movimenta um volume financeiro muito maior do que a nossa bolsa brasileira. Por exemplo, eu vou colocar para vocês aqui um gráfico que eu encontrei do economatica.com, em que ele descreve o volume financeiro da Bolsa Brasileira, a B3. Eu gostaria que vocês olhassem para 2021, o último ano do gráfico, em que ele comenta o volume financeiro. Você pode perceber que ele movimentou em torno de 7 mil bilhões, o que seria 7 trilhões de reais, e esse valor dolarizado representaria mais ou menos 1,3 trilhões de dólares. E se a gente compara isso com a Bolsa Americana, vamos pegar uma única ação na Bolsa Americana, uma famosa ação da Apple, a APL. Essa única empresa, ela está cotada em 2023 em 2,45 trilhões de dólares. Então a gente percebe aqui que uma única empresa listada na Bolsa Americana, ela é muito maior do que toda a nossa Bolsa brasileira. Mas isso não é para dizer que a nossa Bolsa brasileira é ruim. É apenas para exemplificar para vocês o quanto que a Bolsa Americana ela é muito maior do que a nossa Bolsa. O terceiro motivo para você investir em dólar é para que você tenha parte do seu patrimônio em moeda que é forte, considerada a reserva global. O dólar é a moeda mais comercializada no mundo. Não é exatamente a moeda mais cara. O dólar também é conhecido como reserva global. Isso significa que os bancos centrais de outros países compram essa moeda
para poder fazer as suas reservas e para poder manter o seu poder de compra, porque a maior parte dos países negociam exatamente nessa moeda. Então, para você poder fazer suas compras e suas vendas, você tem que ter a moeda mais negociada. E eu trouxe aqui um outro gráfico para vocês, nesse caso é um gráfico do próprio FMI, em que ele mostra as principais moedas de reserva dos bancos centrais. A gente vê aqui que de longe o dólar está em primeiro lugar. O dólar está com 59%, seguido do euro com 21%. Em terceiro, ele faz uma simplificação, ele coloca outras moedas com 10%. Em quarto, o iene da China e por último, a libra. A gente percebe que o gráfico é de 2021, mas consultando as informações de 2023 no próprio site do FMI, a gente não teve grandes mudanças. Então permanece basicamente essas informações. E por esse gráfico começa a fazer mais sentido, então, o porquê que o dólar é considerado como reserva global. A gente pode perceber que a maior parte dos bancos centrais, eles têm a sua maior reserva em dólares. O quarto motivo para a gente começar a investir em dólar é a questão da inflação. Se a gente olha o histórico do Brasil, o Brasil ele tem um histórico de inflação muito maior do que o dos Estados Unidos. O Brasil é um país que sofreu muito com a inflação no seu passado, tanto que inclusive é um país conhecido por ter conseguido superar um cenário de grandes inflações. Se você já acompanha outros vídeos aqui do canal Mercado e Trade, você já sabe que a inflação ela corrói o nosso poder de compra. E é muito ruim, então, para a saúde financeira do nosso bolso. E existem diversas estratégias para você superar a inflação. Inclusive, investir numa renda fixa, 100% da Selic, como a gente já colocou aqui em outros vídeos do canal, que eu posso deixar com vocês na descrição do vídeo. Mas voltando à inflação, eu trouxe aqui para vocês gráficos para a gente ver como se comportou a inflação dos Estados Unidos e do Brasil. A fonte desses gráficos eu utilizei o Trade Economics. E o primeiro gráfico que eu coloco da inflação aqui para vocês é dos Estados Unidos. Aqui você consegue ver que esse gráfico, ele inclusive teve uma mínima negativa de menos 2%. E a máxima dele ficou menor que 10%. Só que se você olha a maior parte, a parte mais representativa do gráfico, essa inflação ficou na faixa entre 0% e 4% ali. E claro, agora vamos comparar isso com o gráfico da inflação do Brasil. O gráfico aqui a gente consegue perceber que o mínimo dele foi em torno de 2% e ela chegou a superar em um caso 15% no passado. Se a gente olha a maior representatividade desse gráfico, a gente percebe que a inflação ficou entre 5% e 10%. E por isso podemos afirmar então que pelo histórico da inflação, os Estados Unidos ele tem uma inflação menor do que o Brasil. E aqui então a balança começa a ficar muito favorável para investir em dólar. É uma moeda mais forte e com menos inflação. O quinto motivo e último para você começar a investir em dólar é que você pode ganhar com a variação cambial. A cotação do dólar é flutuante. Isso quer dizer que ela oscila com o passar do tempo. E é muito difícil você conseguir prever se a cotação vai subir ou descer. Em cenários como esse, a melhor estratégia é você fazer compras recorrentes, porque assim você garante um preço médio. Porque tentar adivinhar quando que vai estar no máximo ou no mínimo é muito difícil. E comprovadamente não é uma estratégia muito eficiente. Eu vou trazer aqui para vocês uma frase que eu li no livro do Ray Dalio e achei muito interessante. Ele fala que é um provérbio do mercado financeiro. Fala mais ou menos assim: quem se apoia em bola de cristal está destinado a comer cacos de vidro. Falando de uma forma diferente, ele está querendo dizer simplesmente que é muito difícil prever tanto a direção do mercado quanto essa questão da cotação do câmbio aqui no caso. E no final das contas, como que eu consigo investir em dólar? O jeito mais simples é você abrindo uma conta em alguma corretora. E atualmente existem diversas corretoras. Você simplesmente abre uma conta, faz uma transferência bancária, muitas vezes até mesmo em Pix, e depois faz a conversão do real para dólar. Em geral, as corretoras também oferecem uma cotação melhor do que o dólar turismo. Não chega a ser propriamente o dólar comercial. Fica uma cotação entre o comercial e o turismo, mas já é melhor do que aqueles caminhos tradicionais que a gente citou no início do vídeo. E agora vem a parte mais interessante. O IOF, quando você faz investimentos em dólar, é menos de 1%.
é precisamente 0,38%. E por isso que já começa um grande diferencial de você investir em dólar. Quando a gente compara só a questão do imposto, que você quando investe paga 0,38%, e se a gente compara com a maior taxa que foi do cartão de crédito de 6%, isso já é um ganho muito interessante. O segundo ganho que você tem é a questão também da cotação, que geralmente as corretoras oferecem uma cotação menor que o dólar turismo. E isso também já deixa muito forte essa experiência de investir em dólar. Eu vou colocar aqui então para vocês, só para ficar mais destacado, o quanto que é essa questão do imposto e que a parte de investimento realmente compensa bastante. E quando você abrir uma conta na corretora, fizer a sua transferência e depois converter para dólar, a maioria dessas corretoras oferece um cartão de débito. O cartão de débito virtual que você coloca no seu celular e consegue viajar tranquilamente, pagar os seus custos com esse cartão de débito no celular, ele costuma ser gratuito. Mas você também pode pedir o cartão físico. Algumas corretoras cobram uma taxa por isso, mas se você tem a preferência de ter o cartão físico, existe essa opção. E eu vou deixar aqui para vocês uma listinha de algumas corretoras que eu conheço que oferecem esse serviço. Eu não ganho nada para poder fazer isso, tá? Que fica bem claro. Também não estou fazendo nenhuma recomendação aqui, mas eu fiz uma pesquisa e colocando aqui para vocês as empresas que oferecem esse tipo de serviço. A gente tem aqui algumas corretoras brasileiras, como a Avenue, a C6 Global, inclusive a Nomad também, e outras corretoras americanas aqui também, que oferecem esse tipo de serviço. E aí vai de você fazer sua pesquisa, entender qual dessas corretoras é mais interessante. Cada uma delas oferece uma taxa, tem as suas vantagens e desvantagens, mas em geral, investir em dólar é algo bem interessante para você conseguir manter o seu valor patrimonial e seu poder de compra bem ajustado. Se vocês gostaram do conteúdo e acham que ele pode ajudar outras pessoas, fiquem à vontade para compartilhar com outros colegas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e nos vemos numa próxima.